Anteriormente no canal PC do Fafá, nós compramos o coolerzinho de R$30 que é o DeX DX7120, testamos ele no processador Xeon 2620V3 e confirmamos que ele pode ser uma ótima opção na hora de economizar dinheiro montando um PC. Agora nós vamos testar o Ryzen 7 1700 Pro com o DeX DX7120 e ver no que dá. Esse teste vai ser utilizando uma placa-mãe ASRock A320M HD, 16 GB de memória RAM da Glowy e uma placa de vídeo GTX 1060 de 6 GB. E buscando uma situação de uso mais realista, eu decidi colocar tudo dentro de um gabinete, porque fora do gabinete naturalmente circula mais ar, o que favorece o resfriamento. Para estar fazendo esse teste eu vou utilizar dois programas, o HW Monitor e o CPU-Z. Nós vamos monitorar a temperatura máxima e a frequência da CPU no HW Monitor, enquanto a gente estressa tudo no CPU-Z. Então já cliquei no Stress, a CPU está trabalhando a 100%, reloginho correndo ali em cima. Aqui a gente já consegue ver a temperatura subindo devagar, então até o momento está em torno de 62 graus. Um pouquinho mais abaixo a gente também pode ver a frequência da CPU. Só para confirmar, vamos dar uma olhadinha no nível de utilização do processador. Como você pode ver, está tudo a 100%. O Ryzen 7 1700 Pro tem um clock base segundo a AMD de 3 GHz, mas ele está funcionando aqui próximo de 3.2. O clock máximo dele com Turbo Boost é de 3.7 MHz, mas esses 3.7 MHz teoricamente não vão acontecer em todos os núcleos ao mesmo tempo. Vamos adiantar um pouquinho o teste. Pude notar algumas coisas estranhas no decorrer do mesmo. Depois de 15 minutos de teste, o processador atingiu uma temperatura de 79 graus. Eu já havia testado isso antes e o processador atingiu 75 graus e o clock começou a baixar. O que eu fiz foi resetar a BIOS da placa-mãe, pelo visto resolveu o problema. Eu também havia cometido um erro ao mencionar a temperatura do processador, que na verdade alcança até os 95 graus, dentro de um limite seguro, isso de acordo com as especificações no site da AMD. Eu também fiz um monitoramento dos VRMs da placa-mãe durante o teste. Se você ainda não sabe o que é a VRM da placa-mãe, vai estar aparecendo o vídeo aí no card para você assistir, mas basicamente as VRMs são as fases e os capacitores que levam a energia para o processador e para a memória RAM. Então, quanto mais exigente o processador, mais energia a VRM tem que mandar para ele. E quanto mais energia esse circuito tem que mandar para o processador, os capacitores e as fases vão ficar mais quentes, podendo alcançar temperaturas que vão chegar a danificar ou reduzir a vida útil da sua placa-mãe. A primeira medição que eu fiz, o processador estava em torno de 76 graus e operando normalmente. Então ali nas fases próximas do processador a gente teve uma temperatura perto ali dos 46, 47 graus, e nas fases que estão um pouquinho mais afastadas ali do processador, a temperatura ficou um pouquinho menor, em 42 graus. Essa placa-mãe tem uma construção feita em fibra de vidro e os capacitores são sólidos, que aguentam uma temperatura bem mais alta que os capacitores eletrolíticos, conseguindo operar de maneira segura até temperaturas acima de 100 graus Celsius. Nos momentos finais do teste, em que o processador já tinha atingido a sua temperatura máxima com esse CPU Cooler, eu realizei uma nova medição. E nas fases mais próximas do processador, a temperatura chegou em torno de 63 graus. E por incrível que pareça, nas fases um pouquinho mais distantes, a gente tinha uma temperatura de 38 graus. Na primeira vez que eu testei, se eu ficasse sem mexer com o mouse ou sem mexer com o teclado por algum tempo, a pontuação do processador no CPU-Z abaixava drasticamente e começava a subir devagar. Um problema que eu ainda não consegui solucionar e realmente não estou entendendo por quê. Não parece ser um problema de thermal throttling, ou seja, não parece ser um problema de temperatura nas fases e capacitores da placa-mãe. No HW Monitor eu não consegui notar alguma diferença nos dados, somente no CPU-Z. Para tentar solucionar esse problema, eu resolvi fazer uma atualização da BIOS via pendrive, que inclusive foi um procedimento que demorou mais do que eu esperava e eu achei bastante perigoso. Demorou em torno de 3 minutos. E se durante esses 3 minutos o computador desligasse, eu poderia bricar a minha placa-mãe. Infelizmente, mesmo com a BIOS atualizada, o problema persistiu e a gente não teve ali grandes mudanças no teste de temperatura. Mas ficou notável que a pontuação do processador no CPU-Z caiu alguns pontinhos.
Em resumo, o Cooler Dex DX7120 manteve o processador em temperaturas bem altas, mas ainda dentro do padrão aceitável. Mas ainda assim, eu recomendaria esse Cooler Dex como um quebra-galho até você poder comprar um CPU cooler melhor. Meu próximo teste de temperatura com o Ryzen 7700 Pro vai ser com o Cooler Master Blizzard T20, que é um CPU cooler fácil de encontrar aqui no Brasil com preços acessíveis. Então se inscreve aqui no canal para você receber a notificação imediatamente de quando sair esse teste. Eu vou ficando por aqui, um abração e até mais.